Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Fluminense, até surpreendente contra a Inter, né, com o estilo de jogo que o Renato adotou. Então vamos também projetar um pouquinho, né, da semifinal, das quartas de final Fluminense contra provavelmente o Manchester City, e vamos trazer aqui algumas coisas que foi falado no pós-jogo que são de suma importância para a gente entender as escolhas do Renato. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá essa moral pra gente. Deixa o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores, vai nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, não custa nada, é só você ir do lado do comentário, vai ter a opção hypar o vídeo, você clica ali, vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior. E também tem clube de membros ativo aqui no Falando de Flu. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai ajudar muito a gente. Então torne-se membro aqui também a partir de R$ 2,99. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E todo torcedor tricolor está eufórico, né, com a vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão que aconteceu ontem. 2-0, grande vitória do time do Fluminense. E as mudanças que o Renato fez no time, mudanças muito boas, né, proveitosas, que o time do Fluminense conseguiu ter o total domínio do jogo e conseguiu vencer, né? Domínio quando eu falo o seguinte, deu a posse de bola para a Inter, mas foi pouco ameaçado. E mesmo quando era ameaçado, o Fábio foi bem, tudo bem. E teve alguns momentos da partida que a gente até observou. O Fluminense tinha menos posse de bola e tinha mais chutes a gol que a Inter, porque era um time muito eficiente na hora de sair para contra-ataque. E, como a gente falou, né? Se a gente for enumerar quem fez uma boa partida, a gente vai falar que o Samuel fez um bom jogo, o Ignacio fez um bom jogo, todos os jogadores fizeram um bom jogo, né? Mas um dos principais méritos que eu entregaria nesse jogo é para o Renato Gaúcho. Por quê? O Renato Gaúcho, mesmo contra tudo, contra todos, ele mudou o esquema tático do time, ele bancou o Germancano no time titular, e eu falo isso por mim, tá? Eu era um dos caras que falei todos os pré-jogo antes, vídeos anteriores, falando, olha, se eu sou o Renato, eu sacaria o Germancano do time e colocaria o Everaldo para ter mais velocidade e tudo mais. Só que com 3 minutos, o Germancano vai lá e faz um gol. Ou seja, toda a minha tese, minha teoria que foi por água abaixo. Então por isso que eu nunca gosto de ser engenheiro de obra pronta. Para quando eu errar, eu vim aqui falar. Realmente, o Renato bancou o Germancano, fez uma mudança tática importante, né? Vim para os 3 zagueiros, aonde eu acreditava que você jogar com os 3 zagueiros era importante, mas eu tinha uma preocupação, porque o Fluminense nunca tinha jogado com 3 zagueiros da forma que jogou. E o Renato teve apenas 2 treinos, o Thiago Silva confidenciou isso após o jogo. Foram 2 ou 3 treinos apenas para poder armar essa equipe, mas teve uma explicação tática por trás disso, né? O Renato acreditava que se o Fluminense jogasse com uma linha de 4 defensores, muito provavelmente teria dificuldade para conseguir bloquear os lados do campo. E quando ele bota um 3-5-2 ali, ele dá mais consistência para a defesa e além disso os laterais bloqueiam as jogadas laterais do adversário. Ele espelhou o que a Inter fez no jogo e teve muito sucesso, sendo que os dois alas da Inter, que são dois grandes jogadores, quase não apareceram na partida. Então o Renato bancou o Germancano, mudou o esquema, promoveu a entrada do Ignacio, que pelo segundo jogo, para mim, foi melhor em campo, embora o John Arias tenha ganho o prêmio da FIFA, mas a partida que o Ignacio fez ontem foi uma partida espetacular, defendeu tudo, tirou todas, ganhou todos os embates aéreos por baixo, em alguns momentos se projetava ali como um volante para poder ajudar a ir à caça em alguns momentos. Partidaço também as escolhas que o Renato fez, por exemplo, assim, de botar o Germancano para marcar o lado do campo e adiantar o Nonato para poder marcar a primeira linha de saída de bola da Inter, porque o Nonato era mais veloz. Então, tipo assim, a estratégia montada pelo Renato foi uma estratégia praticamente perfeita, aonde o Fluminense teve praticamente erro zero e todas as bolas que vieram no gol que foram um pouco mais perigosas, o Fábio salvou, e ainda teve as bolas que bateram na trave, e para coroar essa grande atuação, no final o Hércules ainda entrou e fez um gol. Aí falando um pouco das minhas preocupações que eu tenho com os jogadores do Fluminense, cara, eu acho que a gente está se despedindo do John Arias jogando com a camisa tricolor. O John Arias, que de 4 partidas nesse Mundial, 3 ele foi eleito o melhor em campo, e fazendo partidaças contra a Inter também. Ele jogou muita bola, embora acho que o Ignacio foi melhor que ele, mas a partida que o Arias faz, de prender a bola, de conseguir driblar, de dar assistência para o primeiro gol, de mesmo cansado, conseguir se entregar, se doar ao máximo, eu acho que ele está mostrando para toda a Europa, olha cara, olha o jogador que eu sou. Então eu acho que muito provavelmente o Fluminense vai ter sim propostas pelo John Arias. Outro jogador também que eu acho que cresceu muito de produção nesse Super Mundial foi o Martinelli. Martinelli que em muitos momentos é muito criticado pela torcida tricolor, mas o Mundial que ele faz, igual no jogo de hoje, ele inicia o lance do primeiro gol, ele consegue desarmar muito bem, ele consegue ser um jogador muito consistente. Muitas pessoas falam que ele era um jogador que marcava fofo, mas nesse Mundial ele está dando combate, está sendo um cara muito aguerrido e jogando muita bola. Então outro jogador também que eu acho que pode ser propostas por ele. Então, tipo assim, o que o Renato conseguiu pegar desse time do Fluminense para esse Super Mundial, onde ele consegue extrair o melhor dos jogadores, fazer esses caras jogarem muito mais bola, isso também tem que ser louvável, o estilo de jogo do Fluminense, sem contar também que o time do Fluminense ainda está faturando uma boa grana, né? Ao todo, o Fluminense vai faturar com essa classificação para as quartas de final 220 milhões de reais. E também quando a gente pega desde o início do ano, quando eu falo que um bom resultado para o Fluminense seria
chegar às oitavas de final do Super Mundial, o Fluminense chegou às quartas. Então, tipo assim, a gente já conseguiu ir uma patamar acima que eu particularmente não acreditava. Eu achava que uma campanha decente seria o quê? Passar de fase e cair talvez para a Inter. Mas o Fluminense conseguiu superar a Inter, conseguiu fazer um jogo muito bom e principalmente também rendeu muitos elogios da imprensa. Você vê jornalistas muito bem, jornalistas que eu gosto de acompanhar, caras muito sensatos, como por exemplo o Paulo Vinícius Coelho, rasgou elogios para a atuação do Fluminense, para o Renato Gaúcho principalmente, né? Principalmente porque o Renato Gaúcho tem aquela estigma, que era o cara que gostava de ficar na praia, boleirão, que não entendia nada de tática, mas com a mudança que ele fez hoje, você vê que ele é um cara muito conhecedor de tática, um cara que entende muito, né, pelos ajustes que ele fez hoje para o Fluminense conseguir vencer a partida. Então, Paulo Vinícius escolheu rasga elogios ao Renato Gaúcho, rasga elogios ao Germancano e ao John Arias, porque o Germancano volta a lembrar que é Germancano decisivo, né? Ele teve um toque na bola e fez o gol. Então isso também que chamou muita atenção. Ele conseguiu resgatar esse Germancano, que foi muito importante em 22, em 23, 24 nem tanto, mas em 25 dá essa falsa esperança para ele que pode voltar a ser, às vezes não consegue ir, e conseguiu fazer um gol muito importante, muito pela confiança também que o Renato passa para ele. Então, foi muito elogiado pelo Paulo Vinícius Coelho, pelo André Rizek, por vários jornalistas, né, muito como é que eu posso falar? Conceituados, né, elogiando a bela atuação do Fluminense, que realmente não tem como a gente não elogiar essa bela atuação do Fluminense e nos deixar com uma ponta de esperança. Porque agora vem um City. O Fluminense tem totais condições de vencer o City. Claro, se a gente parar para ver pela ótica, né, do investimento, da forma que o City joga, do Guardiola, é muito difícil a gente conseguir vencer o City. Mas quando o Renato consegue fazer alguns ajustes, ele dá uma pontinha de esperança pra gente. Quem sabe, não dá jogo, a gente tenta amarrar esse jogo aí, vai por uma bola. Então isso acaba nos gerando essa tentativa de vamos ver o que dá, vamos lá jogar com o City, vamos ver o que dá. E, o Renato tem um plano, ele vai ter um plano que vai tentar segurar esse time do City, vai tentar nos ajudar a de alguma forma vem superar o City e chegar, né, onde a gente precisa em relacionado a, quem sabe, uma semifinal de Mundial, que seria algo, né, que inimaginável, pelo menos por mim, no início do ano, mas agora estão deixando a gente sonhar e aos pouquinhos a gente vai degrau a degrau tentando conseguir mais. Agora, de fato, realmente, né, ainda a gente tem que pensar para o próximo jogo, a gente perdeu o René suspenso, muito provavelmente o Fuentes deve ganhar a vaga, e vamos ver o que o Renato vai fazer nesses 3 dias que eles têm. Tem terça, quarta e quinta para treinar, porque o jogo é sexta-feira, 4 horas da tarde, Fluminense e Manchester City, e vai ser mais um jogão de bola aí. Esperamos que o Fluminense consiga ter uma atuação muito boa, e realmente, hoje, se a gente for fazer uma avaliação do trabalho do Renato, é um cara que está conseguindo, de certa forma, se superar. Por quê? Quando ele chega no Fluminense, ele tem um recorte muito bom ali no início, ele vence vários jogos, aí tem o tropeço contra o Vitória, que o time começa a destoar, aí passa por uma fase ruim, depois ele consegue retomar a boa fase, vencendo o Vasco, vencendo o Inter e vencendo a Aparecidense pela Copa do Brasil, e viaja com o time Super Mundial muito mais confiante. E essa confiança aí que nos faz acreditar que, quem sabe, a gente possa sonhar, né, com uma semifinal de Mundial, mas é claro, onde ele chegou já é algo espetacular. E também eu falo, se o Fluminense fizer um jogo competindo contra o Manchester City, cara, a gente tem que aplaudir o Renato e ver que esse resultado do Mundial pode interferir diretamente na nossa sequência da temporada, porque todos os times vão começar a olhar pra gente de uma forma diferente, vão saber das dificuldades que um time que a gente passava com muita dificuldade, mas é um time que chegou no Mundial e mostrou a grandeza, o tamanho que tem. Então eu acredito muito que a gente volta desse Super Mundial, mesmo se a gente não conseguir passar pelas quartas de final, muito mais forte do que a gente foi. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é muito importante. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, a gente está tentando chegar aos 13 mil inscritos, então a sua inscrição vai nos ajudar muito. E também pedir, se você puder hypar esse vídeo e deixar um comentário, vai nos ajudar muito. Saudações tricolores e até a próxima.